Você já sentiu que sua fé poderia ser mais forte, ou que sua conexão com Deus poderia ser mais profunda? Muitos de nós passamos por momentos em que nos sentimos desconectados ou perdidos, mas saiba que isso não significa que sua fé precisa diminuir. Pelo contrário, você tem a oportunidade de fortalecer essa conexão e cultivar uma espiritualidade mais robusta e constante. Se você sente que precisa de mais força e clareza na sua caminhada espiritual, esse vídeo é para você. Neste vídeo, vamos explorar como o escolhido, ou aqueles que têm um propósito divino, podem renovar e intensificar sua fé. Vamos mostrar estratégias práticas para você se conectar com Deus de uma forma mais profunda, experimentando sua presença de maneira transformadora. Não importa onde você esteja na sua jornada espiritual, você descobrirá formas de fortalecer sua relação com Deus e viver mais plenamente sua vontade. Você já se perguntou o que poderia fazer para fortalecer sua fé? Ou como viver em sintonia com Deus, mesmo nos momentos de dificuldades? Se sim, então você está no lugar certo. Vamos abordar maneiras de cultivar uma fé inabalável, superar obstáculos espirituais e experimentar uma conexão mais íntima com o Criador. Fique até o final, pois o que você aprender aqui pode mudar sua vida espiritual para sempre. A fé é o alicerce sobre o qual nossa caminhada espiritual é construída. Sem ela, é difícil permanecer firme nas promessas de Deus, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Mas o que realmente significa ter fé? Fé não é simplesmente acreditar que algo existe, é confiar plenamente no caráter de Deus, em suas promessas e em sua soberania sobre nossa vida. No contexto bíblico, fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos, de Hebreus 11h01. Essa definição nos mostra que a fé vai além da simples crença, ela envolve confiança inabalável no que Deus promete, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Em outras palavras, a fé é ter a certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não entendemos ou vemos como. Cultivar uma fé forte começa com o entendimento profundo de quem Deus é. Quanto mais conhecemos seu caráter, mais nossa fé cresce. Deus é fiel, Ele é bom, e suas promessas são eternas. À medida que nos aproximamos de Deus e o conhecemos mais, nossa confiança nele também se fortalece. A fé é construída através de um relacionamento contínuo e sincero com o Senhor. Muitos confundem fé com uma crença passiva, algo que se espera de forma esperançosa, sem ação. No entanto, a verdadeira fé é ativa e requer ação. Em Tiago 2h26, lemos que a fé sem obras é morta. Isso nos ensina que a fé não é apenas acreditar em Deus, mas também agir de acordo com a sua vontade, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Fé é confiança que leva à ação. A fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma experiência vivencial. Quando colocamos nossa confiança em Deus e experimentamos suas intervenções em nossas vidas, nossa fé se torna mais forte. Cada testemunho de superação, cada oração respondida, cada transformação pessoal reforça nossa confiança no Senhor. A fé é reforçada pelas nossas experiências reais com Deus. Em momentos de provação, a fé é testada de maneira significativa. Muitas vezes, enfrentamos situações que desafiam nossa confiança em Deus. No entanto, é justamente nesses momentos que a fé pode ser mais fortalecida. Ao confiar em Deus, mesmo nas adversidades, estamos permitindo que Ele mostre sua fidelidade. A fé cresce quando é exercitada em meio ao fogo da dificuldade. Há também uma diferença importante entre fé e expectativas pessoais. Muitas vezes, pedimos algo a Deus, mas nossa fé está condicionada à nossa visão pessoal sobre como as coisas devem acontecer. Fé verdadeira é confiar que Deus tem o melhor para nós, mesmo que os resultados não correspondam às nossas expectativas. Deus, em sua sabedoria infinita, sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o processo. Além disso, nossa fé se fortalece quando medimos as nossas vidas à luz das Escrituras. A Bíblia é cheia de promessas de Deus que nos ajudam a confiar mais nele. Quando nos deparamos com dificuldades, as Escrituras nos oferecem encorajamento, consolo e direção. A palavra de Deus é um alimento diário que fortalece a nossa fé e nos dá a confiança necessária para seguir em frente. Oração é outro componente crucial para fortalecer a fé.
Quando oramos, estamos comunicando diretamente com Deus, expressando nossa confiança nele e buscando sua direção. A oração nos ajuda a manter os olhos fixos em Deus, em vez de nos focarmos nas circunstâncias ao nosso redor. Quando oramos com fé, estamos declarando que acreditamos no poder de Deus para agir em nossas vidas. Uma fé forte não é isenta de dúvidas, mas é capaz de superar as incertezas. Mesmo grandes figuras bíblicas, como Abraão, Davi e Pedro, enfrentaram momentos de dúvida. O segredo está em não permitir que as dúvidas nos paralisem. Em vez disso, devemos levar nossas dúvidas a Deus e pedir sua ajuda para superá-las. A fé é um exercício constante de confiança, mesmo nas horas de incerteza. Uma maneira prática de cultivar a fé é começar com pequenos passos. Deus não exige uma fé perfeita desde o começo. Ele nos chama a confiar em pequenas áreas da nossa vida, e à medida que vemos sua fidelidade nessas áreas, nossa fé cresce. Com o tempo, nossa confiança em Deus se expande e nos permite enfrentar desafios maiores com a mesma fé. Por fim, a fé é o que nos mantém firmes diante das tempestades da vida. Não importa o que aconteça, se nossa fé for sólida, nossa conexão com Deus será inquebrável. A fé não é algo que construímos apenas quando estamos em um momento bom, mas algo que sustentamos em todas as estações da vida. Ao cultivar uma fé profunda, nossa conexão com Deus se fortalece e podemos enfrentar qualquer desafio com confiança em sua presença e poder. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição para fortalecer nossa fé e aprofundar nossa conexão com Deus. Quando oramos, não estamos apenas pedindo coisas a Deus, mas nos colocando em sua presença de forma íntima e direta. A oração é uma comunicação constante com o Criador, onde podemos compartilhar nossos pensamentos, sentimentos, preocupações e gratidão. É por meio dela que nossa fé se torna mais visível e ativa, e nossa relação com Deus se fortalece. Em primeiro lugar, a oração nos aproxima de Deus de maneira pessoal. Não se trata apenas de palavras ditas mecanicamente, mas de um ato de entrega e confiança. Quando oramos com sinceridade, somos transformados pela presença de Deus. A oração tem o poder de abrir nosso coração e nos conectar com o Espírito Santo, nos ajudando a compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Ao orar, também reconhecemos nossa dependência de Deus. Muitas vezes, em nossa jornada, enfrentamos desafios que nos fazem perceber que não podemos fazer tudo por nossa própria força. A oração é um lembrete diário de que precisamos de Deus em todas as áreas de nossa vida. Quando nos colocamos diante dele em oração, estamos afirmando nossa fé em sua capacidade de nos ajudar a superar qualquer situação. A oração também tem um papel crucial na construção da nossa confiança em Deus. À medida que oramos e vemos as respostas de Deus em nossas vidas, nossa fé se fortalece. Cada oração atendida é uma confirmação do poder e da fidelidade de Deus. Mesmo que às vezes a resposta não venha da forma que esperamos, a oração nos ensina a confiar no plano divino, reconhecendo que Deus sabe o que é melhor para nós. Além disso, a oração é uma forma de adoração. Quando nos dedicamos a orar, estamos colocando Deus no centro da nossa vida, orando sua soberania e expressando nossa gratidão por sua bondade. A oração não é apenas sobre pedir, mas também sobre louvar e exaltar a grandeza de Deus. É um momento de reconhecer quem Ele é e o quanto Ele é digno de nossa adoração. Para que a oração tenha poder em nossa vida, é importante praticá-la de forma constante. A oração não deve ser uma atividade esporádica, mas uma disciplina diária. Quando oramos regularmente, nossa mente e coração se alinham com a vontade de Deus. A constância na oração nos mantém focados em Deus, nos ajuda a permanecer humildes e nos fortalece diante dos desafios da vida. Existem diferentes tipos de oração que podemos praticar: orações de súplica, de agradecimento, de adoração e de intercessão. Cada uma dessas formas de oração nos permite abordar Deus de maneira específica, expressando diferentes aspectos de nossa relação com Ele. A oração de súplica é quando pedimos a Deus por nossas necessidades, a oração de agradecimento é quando expressamos nossa gratidão pelas bênçãos recebidas, e a oração de adoração é quando reconhecemos sua grandeza. A oração de intercessão é especialmente importante, pois nos permite orar pelos outros, intercedendo em favor de suas vidas e necessidades.
Quando oramos pelos outros, estamos demonstrando amor e compaixão, e fortalecendo ainda mais nossa conexão com Deus. A intercessão é uma maneira de agir em fé, acreditando que Deus pode intervir nas vidas daqueles por quem oramos. No entanto, a oração não é apenas sobre pedir ou interceder. Também é um momento para ouvir a voz de Deus. A oração é uma via de mão dupla. Enquanto falamos com Deus, também devemos estar atentos ao que Ele quer nos comunicar. Deus fala conosco por meio do Espírito Santo, por Sua palavra e até por circunstâncias da vida. A oração nos abre para ouvir a direção e os conselhos de Deus. Se queremos fortalecer nossa fé, é fundamental entender o impacto da oração em nossas vidas. A oração tem o poder de nos transformar. Ela nos muda, nos alinha com a vontade de Deus e nos dá forças para enfrentar as adversidades. A oração nos dá uma nova perspectiva, nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e nos prepara para viver de acordo com seu propósito. A oração também é uma maneira de sermos gratos a Deus por sua fidelidade e amor incondicional. Quando dedicamos tempo para orar e refletir sobre o que Deus tem feito por nós, nossa fé se fortalece. Lembrar-se das bênçãos e das respostas de oração anteriores nos ajuda a confiar mais plenamente em Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona. Em momentos de aflição, a oração se torna ainda mais crucial. Quando estamos enfrentando dificuldades, a oração nos oferece consolo e esperança. Ela nos lembra que Deus está sempre presente e disposto a nos ouvir, não importa o quão grandes sejam nossos problemas. A oração nos ajuda a manter a paz em nossos corações, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são desafiadoras. Por fim, a oração é uma expressão de nossa fé e confiança em Deus. Ao orar, estamos colocando nossa esperança no poder de Deus para transformar nossas vidas. A oração fortalece nossa fé ao nos lembrar de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos ouvir e nos guiar em cada passo da nossa vida. Na jornada espiritual de qualquer pessoa, os desafios e as dúvidas são inevitáveis. Mesmo os mais fervorosos e devotos podem se deparar com momentos de incerteza ou dificuldades que parecem abalar a fé. Mas é importante lembrar que as dúvidas não são inimigas da fé, elas são uma oportunidade para crescer. Superar as dúvidas e os desafios espirituais não significa eliminar todas as incertezas, mas aprender a confiar em Deus, mesmo quando as respostas não são claras. Primeiro, é essencial reconhecer que, como seres humanos, todos enfrentamos dúvidas em algum momento. Até mesmo figuras bíblicas de grande fé, como João Batista, Davi e os discípulos de Jesus, passaram por momentos de dúvida. João Batista, por exemplo, enquanto estava na prisão, perguntou se Jesus realmente era o Messias, mostrando que até os mais fiéis podem questionar em momentos de sofrimento. Esses momentos não fazem de nós menos fiéis, mas nos desafiam a depender ainda mais de Deus. Em tempos de dúvida, devemos lembrar que nossa fé não é fundamentada no que vemos, mas no que sabemos sobre Deus. A fé verdadeira vai além das circunstâncias e das emoções momentâneas. Ela é firmada na confiança de que Deus é bom, fiel e soberano, mesmo quando não conseguimos entender o motivo de nossos desafios. Quando duvidamos, devemos voltar à palavra de Deus, que é um firme fundamento de verdades que permanecem inalteradas, independentemente das nossas circunstâncias. Outro aspecto importante é a honestidade com Deus em momentos de dúvida. Não devemos tentar esconder nossos sentimentos ou preocupações. Deus conhece nosso coração e, ao expressarmos nossas dúvidas de maneira honesta e aberta, Ele nos ajuda a encontrar clareza e paz. Em Salmos, vemos Davi muitas vezes expressando suas angústias e questionamentos a Deus, e, por meio dessa sinceridade, ele é fortalecido e restaurado em sua confiança. É também crucial lembrar que as dificuldades e os desafios espirituais podem ser oportunidades de crescimento. Deus muitas vezes usa os momentos de provação para moldar nosso caráter e nos aproximar dele. Em Tiago 1:2-4, somos ensinados a o considerar um grande prazer quando passamos por diversas provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança. As dificuldades são uma parte natural da caminhada cristã, e ao enfrentá-las com fé, nos tornamos mais resilientes. No entanto, devemos evitar cair na armadilha do desespero ou do ressentimento durante os tempos difíceis.
Quando as dificuldades surgem, a tentação é focar apenas nas circunstâncias ao nosso redor, o que pode nos fazer perder a visão do propósito maior de Deus. Precisamos aprender a ver além da dor e lembrar que Deus tem um plano maior para nossas vidas. Ele usa as tribulações para nos aperfeiçoar e nos preparar para o que está por vir. A oração continua sendo uma ferramenta fundamental durante as dificuldades. Quando nos sentimos perdidos ou sem direção, a oração é um meio pelo qual podemos lançar nossas preocupações a Deus. Em Filipenses 4:6-7, a Bíblia nos diz para não estarmos ansiosos por nada, mas, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentar nossos pedidos a Deus. A oração não apenas nos alinha com a vontade de Deus, mas também nos traz a paz que excede todo entendimento, mesmo nas situações mais desafiadoras. Às vezes, a dúvida vem da comparação com os outros. Vemos outras pessoas vivendo aparentemente sem problemas ou com fé inabalável e nos perguntamos por que estamos lutando. Mas é importante lembrar que cada pessoa tem sua própria jornada espiritual. A caminhada com Deus é única para cada um, e comparar nossa fé com a de outros pode ser prejudicial. Deus nos chama a ser fiéis ao que Ele nos tem mostrado e ao que Ele tem feito em nossas vidas, independentemente do que os outros estejam vivendo. Em momentos de dúvida, é também importante se cercar de pessoas que possam nos apoiar. A comunidade cristã tem um papel essencial na nossa caminhada de fé. Quando estamos em dúvida, devemos buscar a companhia de outros crentes que podem nos encorajar e orar conosco. A Bíblia nos ensina que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. A comunhão entre os irmãos fortalece nossa fé e nos ajuda a superar os obstáculos espirituais. Além disso, é fundamental lembrar que as promessas de Deus são imutáveis. Mesmo quando as coisas parecem difíceis ou quando duvidamos, Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Suas promessas não dependem de nossas circunstâncias ou emoções, mas da sua natureza. Quando as dúvidas surgem, devemos nos lembrar das promessas que Deus fez em Sua palavra e manter a confiança de que Ele cumprirá o que prometeu. A meditação na palavra de Deus também é uma forma eficaz de superar a dúvida. Quando nos sentimos inseguros, voltar para as Escrituras nos traz direção, consolo e segurança. Os Salmos, por exemplo, são um livro cheio de expressões de angústia e, ao mesmo tempo, de confiança em Deus. Meditar na palavra fortalece nossa mente e nos ajuda a ver as situações com uma perspectiva divina. Nos momentos de crise espiritual, a chave está em não permitir que a dúvida nos afaste de Deus, mas usá-la como um catalisador para buscar mais profundamente Sua presença. As dificuldades são inevitáveis, mas, como cristãos, podemos vê-las como oportunidades para aprofundar nossa fé. A dúvida pode ser superada não pela ausência de problemas, mas pela certeza de que Deus está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Por fim, ao superarmos as dúvidas, nossa fé se torna mais forte e mais madura. Deus usa os tempos de incerteza para nos ensinar a depender totalmente dele. Quando olhamos para trás e vemos como Ele nos sustentou, podemos ver Sua fidelidade em todas as circunstâncias. E, assim, a confiança que temos em Deus é refinada, mais forte do que antes, e pronta para enfrentar os próximos desafios com uma fé mais profunda. Viver o propósito divino é uma das maiores jornadas que podemos empreender na vida cristã. A sensação de estar alinhado com o que Deus planejou para nós traz uma paz que transcende as dificuldades. Mas, como podemos descobrir e viver esse propósito? O primeiro passo é compreender que o propósito de Deus para nossas vidas não é algo que se impõe de fora, mas é revelado dentro de nós à medida que buscamos mais profundamente a Sua vontade. Ele nos chama para uma vida de significado e impacto eterno, não apenas para satisfação pessoal. O propósito divino começa com a compreensão de que fomos criados para algo maior do que nós mesmos. Em Efésios 2:10, a Bíblia nos lembra que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso nos mostra que desde a nossa criação, Deus já tinha um plano para nossas vidas, e esse plano envolve viver de maneira que honre a Deus e impacte o mundo ao nosso redor. Quando começamos a buscar e viver o propósito de Deus, muitas vezes nos deparamos com a tentação de querer definir esse propósito de acordo com nossos próprios desejos e ambições. A chave,
porém, está em submeter nossas vontades à vontade de Deus. Jesus, em sua oração no Getsemani, exemplificou isso perfeitamente ao dizer: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Viver o propósito divino exige que coloquemos as prioridades de Deus acima das nossas, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. A oração é uma ferramenta essencial para descobrir o propósito de Deus. Através da oração sincera, podemos perguntar a Deus sobre sua vontade para nossas vidas e ouvir sua resposta. Isso pode não acontecer de forma imediata, mas à medida que buscamos a Deus em oração, Ele vai revelando, passo a passo, o que Ele tem para nós. É importante estar disposto a ouvir, mesmo quando a direção de Deus não for a que esperávamos. Outro aspecto importante do propósito divino é a disposição para servir aos outros. Deus não nos criou apenas para buscar o próprio benefício, mas para impactar a vida das pessoas ao nosso redor. Jesus nos ensinou que, ao servirmos aos outros, estamos, na verdade, servindo a Ele. Em Mateus 25:40, ele diz: "E sempre que fizerem isso a um dos meus irmãos, mesmo a um dos mais pequeninos, a mim o fizeram." Viver o propósito divino é viver em serviço aos outros, buscando a transformação do próximo. À medida que buscamos viver de acordo com o propósito divino, é natural que enfrentemos desafios. Nem sempre será fácil compreender as tarefas e os chamados de Deus, e muitas vezes nos sentiremos inseguros ou inadequados. No entanto, a fé e a confiança em Deus são essenciais nesse processo. Quando enfrentamos dificuldades, devemos lembrar que o propósito de Deus nunca falha, e Ele nos capacita para realizar tudo o que Ele nos chamou para fazer. Não importa quão pequenas ou grandes sejam as tarefas, Deus está conosco. Também é fundamental entender que o propósito de Deus não é limitado a grandes feitos ou grandes vocações. Embora alguns sejam chamados para vocações de destaque, muitos de nós são chamados para fazer a diferença em situações cotidianas. Seja em casa, no trabalho, na escola ou em nossas comunidades, podemos viver o propósito divino a cada momento. Deus não mede a importância de nossa vida pelo tamanho da nossa plataforma, mas pela fidelidade em cumprir seus mandamentos onde quer que estejamos. A busca por viver o propósito divino também exige discernimento. Precisamos discernir entre os muitos chamados o que o mundo nos oferece e o chamado específico de Deus para a nossa vida. Em um mundo cheio de distrações, é fácil perdermos de vista o que realmente importa. Por isso, é necessário buscar a sabedoria de Deus e confiar que Ele nos guiará na direção certa. O Espírito Santo tem a capacidade de nos dar clareza sobre qual caminho seguir e como devemos viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. Viver o propósito divino também nos dá um senso de missão e direção. Quando sabemos que estamos vivendo de acordo com o plano de Deus, nossa vida ganha um novo significado. Isso não significa que tudo será perfeito, mas que cada desafio será visto como uma oportunidade de crescer e cumprir a vontade de Deus. A presença de Deus em nossa vida nos dá a coragem necessária para enfrentar os obstáculos com a confiança de que Ele está no controle. Outro aspecto vital é a perseverança. Viver o propósito de Deus não é uma jornada sem dificuldades. À medida que nos comprometemos a seguir o plano divino, o inimigo muitas vezes tentará desviar nosso caminho. No entanto, devemos nos lembrar que a perseverança é uma característica essencial do cristão. Em Hebreus 12:01, somos orientados a correr com perseverança a corrida que nos está proposta. A perseverança nos fortalece e nos prepara para cumprir a vontade de Deus até o fim. Além disso, viver o propósito divino envolve uma transformação interior. À medida que nos alinhamos mais com a vontade de Deus, nossas prioridades e desejos mudam. O desejo de agradar a Deus se torna mais importante do que o desejo de agradar aos outros ou buscar reconhecimento. Esse processo de transformação é contínuo e requer nossa disposição para ser moldado. Em Romanos 12:02, somos exortados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Para viver plenamente o propósito divino, precisamos também estar dispostos a tomar riscos. Isso pode significar sair da nossa zona de conforto e fazer escolhas ousadas em obediência a Deus. Seguir o chamado de Deus pode nos levar a lugares inesperados, mas a confiança em sua liderança nos dá coragem para dar os passos necessários.
Quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos guia em cada decisão. Finalmente, viver o propósito de Deus traz uma satisfação profunda e duradoura. Embora as circunstâncias da vida possam mudar, a paz de estar no centro da vontade de Deus é incomparável. Quando vivemos de acordo com o propósito divino, não só encontramos satisfação pessoal, mas também somos usados por Deus para impactar o mundo ao nosso redor. O propósito de Deus é eterno, e viver alinhado com Ele nos dá um sentido de paz e realização que nada neste mundo pode oferecer. Se você chegou até aqui, significa que está verdadeiramente buscando fortalecer sua fé e aprofundar sua conexão com Deus, e isso é algo maravilhoso. Lembre-se, essa jornada espiritual não é fácil, mas é através da oração, da confiança em Deus e da busca pelo seu propósito que conseguimos superar os desafios e viver uma vida mais plena e alinhada com a vontade divina. Deus tem um propósito maravilhoso para você, e ao continuar a caminhar com Ele, você experimentará um crescimento incrível em sua fé. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo que fortalece a sua caminhada com Deus. E, claro, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ser inspirado a fortalecer sua fé e se conectar mais profundamente com o Senhor.